Passamos por elas todos os dias. Às vezes as observamos e às vezes não. Mas, mesmo quando somos indiferentes, elas acabam influenciando nossas vidas. Sobre o que estou falando? Cidades, bairros, prédios, casas, parques e escolas. Sim, é verdade que nossas vidas são ocupadas demais para parar para pensar sobre isso, sobre o que seria uma cidade ideal. Aí mora o problema. Enquanto nós não pensamos, outros fazem isso por nós. Isso ocorreu nos dias atuais e ocorreu também no passado, durante o período de existência da União Soviética. Na década de 70, alguns jovens e animados arquitetos se reuniram para escrever um livro. Seu tema? A Cidade Comunista Ideal. O que é isso? É o que veremos no vídeo de hoje. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Olá pessoal, como estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e de volta com um modelo de vídeo que fazia tempo que eu não gravava dessa forma. Eu fiz outras indicações de leitura, mas de maneira direta assim fazia um tempo. E aqueles que me acompanham mais tempo sabem que constantemente eu faço indicações mais assim objetivas de algumas obras que eu acho interessante. E dessa vez é exatamente o que eu decidi fazer. De um livro que foi lançado praticamente agora, né? Quando eu gravei esse vídeo faz alguns dias, né? Quando sair já vai fazer mais de uma semana. Mas enfim, é essa obra aqui, eu não sei se vai focar para vocês. A Cidade Comunista Ideal, publicada pela Vide Editorial. Uma obra relativamente curta, a minha está completamente marcada e dobrada, como vocês podem ver. E assim, se você é novo aqui, caiu de paraquedas, esse tema costuma a trazer pessoas para o canal que não me conheciam. Eu faço o quê? Eu faço uma resenha da obra, mas eu faço também um convite para a leitura dela, então eu não entrego tanto. Mas eu tento problematizar o tema que é exposto dentro da obra, mostro os pontos principais, mas o suficiente para te deixar curioso para você mesmo ir atrás e ler a obra. Então é exatamente o que eu vou fazer aqui. Mas antes mesmo de eu falar da obra, deste livro aqui, eu vou começar este vídeo falando de um outro livro, um que eu já fiz resenha aqui no canal um tempo atrás, chamado Moscou 1979. É uma distopia, então é uma obra de literatura. Escrita pelo Erich von Kuehnelt-Leddihn. Eu já fiz resenha aqui, já fiz resenha de umas 2 obras dele. E essa obra é um cenário distópico que se passa na União Soviética. E essa obra tem tudo a ver com isso. Aqui vamos analisar no vídeo de hoje. E temos o personagem principal nesta obra de Moscou 1979, chamado Ulian. E Ulian escuta o tempo inteiro que existe uma suposta cidade ideal. É a cidade mais maravilhosa já construída pela União Soviética. E nenhuma cidade no planeta chega aos pés daquela obra magnífica de arquitetura. Aquela obra que realmente não é deste planeta. Tudo isso para no meio da obra Ulian ir lá, né? Ele escutou falar tanto que ele queria chegar naquela cidade e ver aquilo pessoalmente. Acontece que ele consegue de maneira clandestina ir para a cidade, porque nem todos tinham acesso. Só os eleitos poderiam ir para Leninsky, era o nome da cidade. E quando Ulian chega lá, ele descobre que Leninsky não existia. Não só isso, como na obra, Leninsky era um lugar de despejo, onde os mortos iam, aqueles que eram punidos. Leninsky não existia. Mas peguemos esse ponto da obra de literatura e vamos trazer para essa resenha da Cidade Comunista Ideal. Este objetivo, este sonho soviético de se ter uma grande cidade, de se planejar uma grande cidade, é algo verdadeiro, algo histórico. Então aqui saímos do campo da literatura e entramos na Cidade Comunista Ideal. E veja que interessante essa obra da Vide. Ela não foi escrita por alguém analisando os planos de arquitetura da União Soviética. É a obra original de autores soviéticos. Então, os autores listados, que eu não vou usar tentar pronunciar os nomes russos, é a obra deles, é o pensamento deles. Então não tem nem comentário, não tem introdução, é a obra. Então é um texto muito cru, objetivo. E o que eles querem? Fazer um plano unificado. Eles estão pensando na cidade comunista ideal. E como vamos fazer isso? E eles começam a abordar vários temas dentro dessa obra. E o que eles querem com este plano unificado, basicamente, é criar uma cidade orgânica. É o termo que eles utilizam, cidade orgânica. E o que seria isso? Bom, tenham em mente que todo o projeto deles, todas as ideias que são apresentadas no livro, elas estão enraizadas no marxismo. Elas dependem do marxismo e enxergam a teoria marxista como uma ferramenta metodológica e teórica para se chegar à construção dessa cidade comunista ideal.
E eles falam que este projeto está pronto, né? Isso na década de 70. Então, o projeto está pronto, tem como aplicar isso. Eles só precisavam botar a mão na massa. E como vamos fazer isso então? Né? Eles respondem que cientificamente. Então, tudo que vemos nessa obra, eles dizem que é um planejamento científico. Então não é uma obra, não é um livro de engenharia. É claro, temos aqui aspectos bem técnicos, mas a obra cai, eu diria que 60% do tempo, num plano muito teórico que eu, enquanto historiador, a classificaria como uma obra de sociologia, de antropologia, porque para eles, para se chegar a esta cidade orgânica, é claro, precisamos de prédios, precisamos de estruturas físicas, de movimentação, de medir distâncias, mas para além de tudo isso, o homem está no centro. Então, o homem é a ferramenta que precisamos para chegar nessa cidade comunista ideal. E aqui entramos num aspecto dessa obra, que eu vou falar mais no final, que existe nos dias atuais, que é a questão de engenharia social. Então, controlar a forma como a sociedade se desenvolve, como as pessoas se relacionam. E é por isso que eu disse na abertura do vídeo. Passamos todos os dias por esses locais, pelas cidades, pelos prédios, pelas escolas. O quanto disso é planejado? O quanto é acaso e o quanto é alguém que sentou e planejou para que as coisas ocorressem exatamente assim? Para que nós, quando passamos por nosso dia a dia, nossa rotina, a gente vai se sentir de tal forma. Ou que as coisas ocorram em tal tempo. Muitas vezes é acaso, quando é um país que não está preocupado com isso, mas em nações como a China, se formos falar de algo atual, existe planejamento. E no final vou citar até um artigo como um apoio para essa leitura que fala exatamente do planejamento social na China. Então, eles vão falar, já que o homem é quem está no centro de tudo isso, para além da cidade comunista ideal, é preciso moldar todas as experiências do homem. E veja, não estou exagerando, aqui eu faço a leitura rapidamente de um trecho da obra que eu deixei marcado, que ele é impactante. E fala exatamente sobre isso. O homem vai ter que ser controlado da hora que ele está no berço até a hora que ele vai morrer. Para a cidade comunista ideal funcionar da forma como queremos, vão dizer os autores, precisamos ter rastreado a vida do ser humano. E eles dizem, a vida de um homem, do berço ao túmulo, incluindo tanto o seu trabalho quanto a criação dos filhos, pode ser vista como um sistema único de interações entre um conjunto de fatos biológicos básicos e uma combinação de relações naturais e sociais. Todas manifestadas no contexto de uma cultura e moldadas por ela. Podemos construir um modelo humano geral coerente com a anatomia da sociedade, como um todo, logicamente derivado de relações prototípicas e incluindo todas as funções essenciais para qualquer vida individual, independentemente da cultura particular. Então, assim, eles acham que é possível fazer um molde, um plano, um modelo, rastreamos como a vida humana acontece. E aí é fácil, na cabeça deles, fazer uma cidade a partir disso. Sim, existe uma completa desconsideração pela liberdade humana. Não é os arquitetos aqui de forma alguma estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com o mapeamento da vida humana e como eles podem pegar esse mapeamento do berço ao funeral dele e aplicar isso no funcionamento da cidade, para que consigam atingir aquele plano unificado e uma cidade orgânica. Então sim, é algo absurdo e eles tentam criar sistemas de interação social. Então tudo que nós temos em nossa vida, escolas, a prefeitura, assim, todos esses tipos de coisas, eles falam aqui. Temos que ter isso, isso, isso e isso. Mas vai ter que funcionar dessa forma. Então eles começam a entrar em questões de relação familiar. Tem um capítulo que fala sobre isso. Como nós, arquitetos, planejadores dessa cidade comunista ideal, vamos considerar o papel da família na educação, por exemplo. Aqui eles entram no papel da escola e gastam boas páginas falando da escola, sobre como deve ser o planejamento físico, quantos metros a escola deve estar de tal coisa, quanto tempo a criança deve ficar com os pais. E eles vão falar uma frase muito impactante que, na verdade, a educação familiar, ela é complementar. Ela não é a que importa. O que importa é o que vai ser ensinado na escola. E eles vão falar até que o tempo de lazer, que eles querem atingir um tempo de lazer maior no comunismo. Porque o tempo inteiro na obra, os arquitetos, apesar de estarem falando do presente, eles estão pensando também naquela transição para o para comunismo, né? E, de certa forma, eles então acreditam nisso, que eles vão chegar naquele cenário do comunismo, e que quando chegarem lá, as coisas vão funcionar assim.
Então, a educação familiar ela é complementar. A criança precisa estar na escola e lá ela vai se especializar, porque o nosso país precisa de especialistas, pessoas focadas e engajadas no desenvolvimento científico. Então, assim, são coisas assustadoras, mas, é claro, quando vocês forem ler essa obra, leiam com um pensamento soviético, eu diria, para tentar compreender tudo que esses caras estão falando. Aí depois você chega numa conclusão. E essa questão de tentar construir um ser humano ideal através da educação, ela não é algo assim surpreendente na leitura sobre a União Soviética. Outro artigo que eu vou indicar pra vocês é um que tá falando sobre... Ele tá em espanhol, mas enfim, se vire. Ele tá falando sobre o Vygotsky e ele fala algo interessante sobre o processo da Revolução, né? Então, em 1917 temos a Revolução Russa, muita instabilidade no país, após a Guerra Civil, vem a estabilidade, entre grandes aspas. É preciso, então, começar a educação, é preciso reconstruir o país. E como vamos reconstruir? Focando no homem, na educação dele, na formação plena. E Vygotsky, que é um cara que, é claro, ele vai ser perseguido pelo próprio regime stalinista, eventualmente, e as suas teorias têm vários poréns, mas ele está pensando que é na formação do homem e a relação do homem com a cultura. Então Vygotsky vai colocar muito peso de sua teoria, por exemplo, na linguagem. Então vemos que os arquitetos estavam conectados com esse pensamento, que entra na psicologia ou na pedagogia. Então assim, é uma engenharia social muito grande, é um planejamento muito grande. E é algo completamente atual. Então eles vão chegar mais na conclusão da obra, falar que o que eles querem realmente atingir é algo chamado de NUS, um novo assentamento, uma nova unidade de assentamento. E ali vai estar a cidade ideal. As coisas vão funcionar como um relógio suíço. Tudo estará mapeado. Tudo vai ocorrer exatamente como a gente quer. E vai existir uma padronização. E algo que eu achei engraçado quando eles vão falar de padronização é que existe uma crítica no livro sobre a arquitetura medieval, por exemplo, onde há um excesso de símbolos nas arquiteturas. Então, eles acham que quando tem muitos símbolos, né? Pensemos numa catedral gótica aqui, que é a coisa mais linda do mundo, né? Ou barroca, enfim. Tem muitos elementos e cada elemento tem o seu propósito simbólico. Para eles isso é um exagero e o ser humano não é capaz de perceber tudo isso. Então eles acham que tem que ter menos, né? O ser humano tem que perceber a unidade da arquitetura e do prédio. Então para eles uma padronização seria algo mais interessante para o regime soviético. E de fato, quando olhamos para as fotos da arquitetura soviética, é algo bem padrão, algo bem monótono. Na opinião deste que vos fala, algo feio. E assim, não é preconceito com a União Soviética. Eu acho feia a arquitetura. Eu acho muito engraçado que o historiador comunista Erich Hobsbawm, na autobiografia dele, ele fala que ele visitou a União Soviética uma vez. E Hobsbawm morreu acreditando no comunismo, né? E ele fala que ele visitou uma vez a União Soviética e ele nunca mais quis voltar, porque quando ele chegou lá ele viu que o negócio era deprimente. Então assim, e os próprios arquitetos na obra, eles são sinceros no final quando dizem que a arquitetura soviética já foi ultrapassada em outras regiões do planeta, que a qualidade e a velocidade com a qual eles estavam conseguindo construir já não era ideal. E a União Soviética vai ter muitos problemas de recurso, né? A própria questão de Chernobyl, por exemplo, o grande desastre de Chernobyl, é uma questão de recursos, de negligência, material. E poderíamos falar de Chernobyl como uma tentativa dessa cidade comunista, né, de fazer uma planta de uma indústria, e próximo da indústria temos ali então Pripyat, e ali vai morar as famílias, os trabalhadores vão estar próximos, e assim desconsideraram vários fatores. Mas tudo isso, para a gente conseguir trazer então, saindo do livro e entrando no nosso dia a dia, na nossa época, muito disso existe, se for para falar um país que segue muito à risca as ideias que estão aqui nesta obra, seria a China. A China, com o governo comunista, a partir de 1991 começam a surgir sugestões de um planejamento de comunidade. Eles querem fazer uma engenharia social para que determinadas cidades funcionem exatamente como esse plano aqui. Tem um artigo que eu vou deixar na descrição, foi publicado pela revista de Oxford, fala sobre essa questão. Só que existem vários problemas, né, com este planejamento da comunidade. Primeiro que eles dizem ser um planejamento democrático, e quando você entra na forma como a hierarquia é estruturada ali, de democrático não tem nada. E o que acontece no final é o completo controle da forma como as pessoas vivem. E isso existe na China. Assim, não, eu não estou inventando teoria mirabolante, né? Isso daqui não é um cenário distópico. É a realidade. E é a realidade não só na China, em outras nações. Não pensem vocês que é só a China, só porque a China é comunista tem esse problema. Vários outros países pensam no planejamento social, colocam em prática esses ideais. E é por isso que, assim,
fica a indicação. E eu esqueci de falar pra vocês, né? Eu vou deixar o link aqui, tem um cupom também que você ganha desconto comprando na Vide. Eu indico a leitura porque se você se interessa por comunismo, União Soviética, ou se você se interessa pela sua própria vida, pelo nosso mundo, é interessante ler isso. Porque, como eu disse na introdução do vídeo, nós não pensamos sobre essas coisas, mas outras pessoas pensam. E essas outras pessoas acabam, de certa forma, controlando nossas vidas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é uma resenha barra convite. Leiam um livro. Se você tiver mais dúvida, eu vou deixar meu Instagram na descrição. Pode mandar mensagem, eu respondo à vontade. Lembrando que eu tenho um grupo de estudos chamado Ágora, de Teoria da História. Se você tiver interesse também, me mande mensagem no Instagram, eu te coloco lá. Eu vou deixar as outras editoras que também temos parceria e que o mesmo cupom funciona. Assista as outras resenhas do canal, o Moscou 1979 que eu indiquei, várias outras obras. Esses dias eu fiz uma bela resenha do livro de Raymond Aron, O Ópio dos Intelectuais, que agradou alguns e não outros, né? Se é que vocês me entendem. Mas por hoje é só e espero vocês na próxima História do Mundo. Até mais!